28 de janeiro de 2026, café na mão, muita disposição, porque o No Café tá no ar e hoje para falar do meu assunto preferido de todos, ação. Vocês sabem que hoje eu acordei ainda com um resquício da entrega que eu fiz ontem na Masterclass. E a gente falou tanto sobre ação, sobre Tony Robbins, sobre o ciclo do sucesso, que eu falei, não, esse é um tema que realmente faz sentido eu levar para o audiocast, porque é algo que faz todo mundo se movimentar. E toda vez que a gente se movimenta em direção ao nosso objetivo, alinhado com a nossa visão, buscando ter sucesso e resultado naquilo que realmente faz sentido pra gente, coisas mágicas acontecem. Então, Thalita, o que é o ciclo do sucesso? O ciclo do sucesso é um ciclo onde uma coisa te leva a outra e essas 4 coisinhas, esses 4 pilares, eles são interligados. E quais são eles? Crença, potencial, ação e resultado. Quanto mais crença você tem em você, mais potencial você vai buscar. Quanto mais você aumenta o seu potencial, mais ação você realiza. Quanto mais ação você realiza, maior é o seu resultado. E quanto maior o seu resultado, maior a sua crença. Quando nós alimentamos esses 4 pilares, o nosso ciclo ele vai indo cada vez mais para onde nós desejamos, o nosso sucesso. Mas falar de ação é falar de algo que muitas vezes foge um pouco de tudo que a gente acredita. Ontem eu acho que o ponto forte da aula foi quando eu trouxe à tona algo que eu venho trazido aqui para vocês com constância, que é falar da minha época de atleta. Ontem, inclusive, eu contei para vocês um pouquinho sobre isso. E aí, quando eu falo dessa minha época, na aula me veio um insight muito forte sobre quantas vezes eu fiz algo que eu ainda não tinha entendimento completo, que eu ainda não sabia se eu conseguiria, mas mesmo assim eu agi. Mesmo assim eu fui lá e fiz. Então eu até brinquei, né? Quando vocês assistem competição de ginástica artística, o técnico tá sempre do lado. Vocês já repararam nisso? Nem importa se é Daiane dos Santos, se é Simone Biles, o técnico tá sempre do lado. Sabe por que ele tá ali? Porque se der qualquer erro, ele entra. E quando eu me tornei mentora, eu escolhi um técnico, hoje com o nome de mentor. Mas para mim, para Thalitinha criança, eles eram meus técnicos. E eu e a Mari sempre fizemos, às vezes sem saber o que a gente estava fazendo com tanta perfeição, às vezes sem entender o motivo de ter que fazer, mas com muita confiança de que aquela pessoa que estava guiando a gente queria o nosso melhor, estava ali por nós. E aí, quando você tem essa confiança plena que entrar naquela ação vai te trazer um resultado, mesmo que não logo de cara, e sim a constância, você age mais. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que a ação, independente de, vai sempre te trazer resultado. E que é muito mais fácil você corrigir resultados que não são tão bons do que você trabalhar com a falta de resultado. Como assim, Tatá? Vamos lá. Se eu entrar em ação, mesmo às vezes não entendendo muito bem por que eu tenho que fazer isso. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de venda, uma atividade de venda é prospecção. Tá, eu não gosto, eu não quero, eu não vou. Mas se eu entrar em ação, mesmo não gostando, mesmo não querendo, mesmo não entendendo, em massiva na prospecção, ela vai me trazer um resultado. Esse resultado ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, parabéns, good job, e vamos continuar. Se ele for negativo, o que eu tô querendo dizer para vocês é que é muito mais fácil eu consertar um resultado negativo do que eu consertar a falta de resultado. Porque o único conserto para a falta de resultado é entrar em ação. Então, gente, a dica de hoje, desse áudio diário é: muitas vezes você não sabe por quê, muitas vezes você não entende por que você tem que fazer, mas se você tem um coach, se você tem um técnico, se você tem um mentor, só faça, porque é ele que tá te direcionando, te motivando, te falando vai, e é ele que vai fazer você ter resultados. Então, apenas a sua ação massiva vai te trazer resultado. E saiba que é muito melhor você lidar com resultados negativos do que não ter nenhum resultado para lidar. Uma ótima quarta-feira e que hoje, depois desse áudio, todo mundo entre em ação. Beijo muito carinhoso para vocês.
Gostou desse áudio? Fez sentido para você? Então já aproveita, compartilha, manda para todas as pessoas que você acha que também precisa desse gole de clareza.